Então, Sara, eu sou o Bruno, né? Como a gente não se conhece, eu vou então tentar falar um pouco é, através da suinicultura, falando sobre a suinicultura como uma oportunidade de investimento, né? E pegando o exemplo que a senhora deu, que foi da unidade produtora de leitões com aproximadamente 1.500 matrizes através de um sistema integrado com uma grande agroindústria, e eu vou tentar então abordar quais seriam as vantagens e as desvantagens desse sistema. Bom, como vantagens que eu enxergo desse sistema de suinicultura, de UPL, seria, posso citar de modo primeiramente, que os suínos eles são onívoros, então eles acabam comendo grande parte de quase todos os alimentos que tu der para ele. Como a senhora falou em aula, o que tu der para o suíno ele vai comer, então só cabe a nós escolher alimentos adequados para ele, para que ele possa expressar o seu máximo potencial, né? E também, através da criação de uma unidade produtora de leitões, estaríamos gerando empregos, tanto diretos como indiretos. Além disso, combinando várias raças de alto desempenho, poderíamos obter alta prolificidade, rusticidade e rendimento. Prolificidade principalmente em raças como a Large White e a Landrace, né, que nós vimos em aula. Rusticidade principalmente através da Duroc e outras raças nativas até do Brasil, como a Moura. E a parte de rendimento de carcaça e musculação, principalmente a raça Pietran, são bons indicativos. Então só cabe a nós escolher a melhor combinação entre essas raças para poder chegar num animal, numa linhagem animal com alto retorno e com uma alta capacidade de gerar o retorno sobre o capital investido, né? E além disso, os suínos eles possuem facilidade de adaptação às criações intensivas, até como pode ser observado nessa imagem. Essas imagens fui eu que bati lá no meu avô, mas enfim. Então pode-se observar que era tipo, sei lá, uns 4 metros quadrados, e eles aparentemente estavam ali tranquilos, né? Então eles, até por serem animais inteligentes, eles permitem várias formas de utilização. Então remete aos humanos criarem sistemas em que eles possam se expressar, e até seria uma vantagem do humano até utilizar essa capacidade suína para criar sistemas de criação cada vez que custem menos, por aproveitar a inteligência do suíno, né? Como a senhora deu em aula, por exemplo, um bebedouro que o suíno possa acionar ele mesmo, né? Sem precisar de uma intervenção humana, o que até diminuiria a mão de obra, né? Além disso, eles possuem uma boa conversão alimentar, principalmente quando novos, gerando em torno, podendo chegar de 1 para 1, né? A senhora falou em exemplos que chegou a menos do que isso, por ter essa conversão muito baixa, né? Boa. E o que é melhor quando comparado a bovinos, e pior quando comparado a aves, né? Então fica nesse meio termo. E também tem a parte dos dejetos, que, se bem tratados, eles podem também servir como fonte de fertilizantes por propriedade, né? Eles podem ser tratados e utilizados como fertilizantes nas lavouras, com devido tratamento. E por eles terem essa adaptação fácil em ambientes confinados, esse sistema de produção facilita um pouco, em parte, o controle sanitário do rebanho, por estar ali tudo junto, quando comparado, por exemplo, ao sistema de bovinos de modo intensivo, né, onde os animais estão sempre por aí, assim, digamos, e mais difícil de controlá-los, né? Claro, também tem a parte que daí seria uma desvantagem, que se acontecer uma epidemia, vai se alastrar muito rápido, né? Como o caso que aconteceu lá na China, né? Peste suína africana, né? Um bom exemplo. E
além de, o que é bem parecido com as aves, até fazendo um paralelo, que também são criadas normalmente, pelo menos quando em grande escala, em sistemas gigantes de, de larga escala. Até como comparação, tem aquele sistema que a senhora deu como exemplo da China, né, que teriam, sei lá, 30 mil unidades de animais numa construção apenas, só para exemplificar essa capacidade deles. E além disso, eles possuem a capacidade, através de um bom manejo, de sincronizar as parições dos animais, o que facilita a venda, né? Saber quando que as matrizes vão parir, facilita. Eles possuem um alto retorno de capital, como exemplificado em aula, eles são abatidos com ao redor de 159 dias, 160 dias. Então é um tempo de vida para gerar o retorno através da carcaça dos animais muito menor quando comparado a bovinos e maior quando comparado a aves. Além disso, ele possui uma menor quantidade de dejetos, falando aqui especificamente quando comparado à unidade produtora, à unidade de terminação, né? A unidade produtora de leitões, por ter os animais menores, produz menos. Além disso, a carne ela é muito apreciada ao redor do mundo, possuindo muito potencial de mercado, tanto no Brasil como no exterior. Muito mais no exterior, claro, porque no Brasil o pessoal não tem muito costume de comer a carne suína, principalmente in natura, né? Não tem muito costume. Mas, se essa tendência for revertida, pode possuir também um potencial muito grande no Brasil. E, além disso, a carne é de alta qualidade nutricional e possui cortes variados de todos os tipos de gosto. Então possui tanto carnes magras como mais gordurosas, carnes com alta qualidade comparáveis e até talvez alguns cortes melhores que bovinos, enfim. E também pode-se citar que, mais especificamente, como no exemplo, o produtor ele vai preferir o sistema integrado. Esse sistema pode-se citar que tem a vantagem de ser mais seguro quando comparado ao independente, apesar de o independente ele ter maior potencial de retorno, né, econômico. Mas em eventos extremos, como por exemplo a própria pandemia que estamos vivendo agora, os sistemas integrados eles possuem muito mais segurança do retorno, né, do retorno do capital. Principalmente porque, como eles são integrados a grandes agroindústrias, eles muitas vezes têm contratos que destinam já esses carnes dos abates dos animais, ou seja, já tem um destino, né? Então fica tudo mais fácil. E, bom, além disso, eles também são animais muito dóceis, considerados muito dóceis, então fáceis de trabalhar. Como desvantagens, pode-se citar que eles têm pouca capacidade de utilização de forragens quando comparado ao gado e animais que fazem o pastoreio, que pastam. Então, se a propriedade ela é um local com muita disponibilidade de forragem, acaba se tornando uma desvantagem. Então, necessitando comprar insumos de fora, rações de outros lugares e trazer para a propriedade, para dar para os animais. Além disso, pode haver elevada mortalidade dos animais se eles forem mal manejados, né? Mas, por exemplo, principalmente um bom exemplo para isso seria porque eles são sensíveis à temperatura, né? Devido a eles não terem as glândulas sudoríparas no corpo, eles não suam, né, como os outros animais. Então, o que acaba aumentando até o investimento inicial para poder manter um ambiente adequado para eles poderem ter boas conversões alimentares, se alimentarem adequadamente, por precisar, então, esse aumento do investimento inicial por precisar de aquecedores, aclimatadores, enfim, esfriadores.
E além disso, não somente nessa parte de temperatura, essa atividade acaba se tornando um pouco de alto investimento por causa de toda a instalação que necessita, né? E apesar de ser menor do que as unidades de terminação e crescimento, há também grande volume de dejetos criados por unidade diária, né? Apesar de serem leitões, então necessitando dar o devido fim a esses dejetos. E como eu falei, a carne ainda é pouco consumida no Brasil, principalmente por ter poucos costumes e muitas crenças, podendo ser relacionado também a questões religiosas, entre outras, que a carne é suja, que o porco é sujo, tem muitas crenças, enfim, e acaba se tornando uma desvantagem, fazendo uma espécie de barreira, principalmente no mercado brasileiro, né, para o escoamento dessa produção. E seria principalmente isso, desvantagens, eu acredito. Como conclusões, apesar de ser uma atividade de alto investimento inicial, talvez não tão alto, mas acaba se tornando alto, pelos animais ter uma alta conversão alimentar, principalmente nas fases jovens, ter um ciclo bem rápido de crescimento, ela pode se tornar uma atividade muito lucrativa, uma oportunidade muito boa de investimento, se bem manejada, se realizado os manejos de forma correta, como a professora também explicou durante as aulas, todo o manejo reprodutivo, sanitário, alimentar, enfim. E acredito que seja isso, prof. Então, se as coisas se forem feitas de modo correto, essa unidade produtora de leitões pode ter grande sucesso. É isso aí, obrigado. Um abraço, prof. Obrigado pelo semestre.